Esse evento ele está dentro de uma programação da FAPESP denominada Diálogo sobre o programa PIP, e o objetivo é apresentar a chamada comunidade de usuários, destacando as suas peculiaridades, os seus propósitos, para que os interessados tenham uma oportunidade de dirimir suas dúvidas perante nós, e, segundo, tenham a chance de colocar propostas mais bem estruturadas e que facilitem o enquadramento e a tramitação seja mais ágil. A agenda da reunião, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pesquisa, desenvolvimento e inovação no Estado de São Paulo, a importância da FAPESP dentro desse ecossistema. Depois passaremos para a chamada, tentaremos esclarecer os detalhes dessa chamada, suas peculiaridades em relação às outras, as informações de protocolo e documentação, auditoria, tramitação, as dificuldades, principalmente, quais são as razões principais pelas quais as propostas elas não chegam a bom termo, o andamento e a questão de propriedade intelectual. Teremos, não chegou ainda, o pessoal da Cipópolis já chegou? Em chegando, nós teremos uma apresentação de um caso PIP. Tá? E, finalmente, a gente passa para a parte mais importante da reunião, que são o esclarecimento de dúvidas dos participantes. Aqui temos um esquema do que é o Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que é interessante notar é que, além de quase 170 instituições que atuam em CTI, sendo 33 delas de ensino superior, 73 faculdades de tecnologia, 43 institutos de pesquisa e 20 hospitais bastante ativos em PD da área da saúde, nós temos 17 mil empresas inovadoras. Isso é uma peculiaridade do Estado de São Paulo que não se encontra em outros estados no Brasil. Isso faz com que o dispêndio de pesquisa e desenvolvimento do Estado de São Paulo tenha um aporte de 56% de empresas. Então, o maior aporte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele vem das empresas, e isso representa, num total, 27, quase 28 bilhões de reais. 25% está nas instituições de ensino superior, 9,4% nas agências de fomento, onde a FAPESP tem uma imensa maioria, e 9% vem em instituições de pesquisa. Essas agências de fomento também têm uma diferença em relação aos outros estados. O aporte de recursos federal normalmente é maior do que das FAPs, e aqui é exatamente o inverso. Não só contribuem para esse ecossistema as agências de fomento, mas também as universidades, principalmente a Unicamp e a USP. Hoje, há um registro da Unicamp em que as chamadas filhas da Unicamp, quem são as filhas? São aquelas empresas que ou exploram uma tecnologia da universidade ou foram criadas por egressos ou pesquisadores da universidade. Hoje elas representam mais de 700 empresas, 31 mil empregos e uma receita que provavelmente seja superior a 3 vezes o próprio orçamento da universidade. Essa é a resposta que o ensino público gratuito no Estado de São Paulo dá à sociedade que, com o seu imposto, paga a própria universidade. No caso, aqui a gente vê o crescimento nos últimos, principalmente na última década, o crescimento das empresas criadas. Com relação à USP, esse é o registro que nós temos com a USP, e também, a partir de 2010, na última década, tem um crescimento bastante vertiginoso. Aliás, diga-se de passagem que alguns, me parece que 4 dos 11 unicórnios brasileiros, eles são egressos da USP. Dentro desse sistema, a FAPESP tem a missão de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo em todas as áreas do conhecimento. A FAPESP tem no seu nome Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, nós temos aqui a primeira restrição do programa PIP. O programa PIP é voltado para pesquisa científica e tecnológica dentro de empresas de pequeno porte. Vou definir
adiante o que é para a FAPESP uma empresa de pequeno porte. Ela recebe 1% da receita tributária do Estado, o que representou, em 2018, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. Para se ter uma ideia da dimensão, são 24, quase 25 mil propostas vigentes em 2018, sendo que das 19 mil, das 20 mil submetidas, foram contratadas aproximadamente 55%, 60%. Quais são os itens segundo os quais a FAPESP financia? Ela financia bolsas, a pesquisa acadêmica, a pesquisa cooperativa entre universidade e empresa e a pesquisa inovadora em pequenas empresas. Então, são duas vertentes, uma vertente acadêmica, onde estão a formação de recursos humanos e propostas, projetos e pesquisas, e a relação universidade-empresa e o fomento à pequena empresa. Além disso, há uma estratégia da Fundação no aumento da qualidade e do impacto do que é produzido. Isso tem trazido efeitos bastante benéficos. Nesse desembolso que a gente colocou aí, aproximadamente 51% dele vai para pesquisa, para o avanço do conhecimento, enquanto que 24% é ligado à formação de recursos humanos. No que tange a parte de pesquisa e para inovação, cerca de 10% desse orçamento vai para essa área. Se a gente olhar as grandes áreas de conhecimento, praticamente 50% vão para ciências da vida, 30% na área de ciências exatas da terra e engenharias, e 9% em ciências humanas e sociais. Visto esse panorama, vamos passar para o programa PIP. Ele foi lançado em 1987, semelhante, tropicalizado a partir do programa SBIR da NSF americana. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de pesquisa científica ou tecnológica a ser executado em pequenas empresas sediadas no estado de São Paulo, que tem um bom potencial de retorno comercial e social. Essa chamada, ela se baseia no PIP e há peculiaridades, há exceções, algumas das regras. Nesse caso, são sediadas no Brasil e que façam a pesquisa no Brasil. E, volto a afirmar, apoia o desenvolvimento de pesquisa, não é produção, não é marketing, não é análise de mercado, não é design, não é certificação, não é proteção da propriedade intelectual. Ok? O que é pesquisa e o que é inovação? A melhor definição, talvez, seja essa de um executivo da 3M, em que pesquisa é transformação de dinheiro em conhecimento, inovação é a transformação de conhecimento em dinheiro. A pesquisa, normalmente, ela é feita muito mais na universidade e a inovação é feita na empresa. Hoje você tem a pesquisa nas startups também dentro desse ecossistema. Os recursos são destinados a solucionar um problema de pesquisa. Entende-se um problema de pesquisa, uma pergunta a ser respondida, um desafio a ser suplantado, uma incerteza que pode dar errado. Isso faz parte, tá, do risco da inovação. E, obviamente, é uma pesquisa que tem que ter um potencial de retorno comercial. Não se exige contrapartida, são duas fases, uma primeira fase de até 200 mil reais, uma segunda fase até R$1 milhão, e o pesquisador deve ser vinculado à empresa. Aqui nós temos outra peculiaridade dessa chamada, esse vínculo do pesquisador principal à empresa, ele tem que ser por CLT ou tem que ser um sócio da empresa. Existe uma fase 1, que não se aplica a essa chamada. Tá? A fase 1 é um estudo de viabilidade. Tá? Essa fase 1, no estudo de viabilidade, se for submetida a uma fase 2, que é o caso nosso,
tem que se demonstrar que a fase 1 foi feita com recursos próprios, com outro financiamento ou qualquer outro meio. Só é possível submeter uma proposta em fase 2, desde que, inequivocamente, seja demonstrado que a fase 1 foi feita. Ok? Ou seja, que a prova de conceito, de algum modo, ela já foi estabelecida. Tá? É a realização do projeto propriamente dito. Nós teremos perguntas ao final. Tá? Os recursos são até 1 milhão. No caso dessa chamada, não há bolsas de PE, só as bolsas TT. E não inclui o que a gente chama de reserva técnica e benefícios complementares. Reserva técnica é 15% do valor solicitado. Não é o do 1 milhão, é do valor solicitado. E o benefício complementar são R$ 8.000 por ano. Existem regras que estão dentro do programa FIP como gastar esse dinheiro. É possível contratar-se consultoria externa de até 50% da solicitação. Consultoria externa entende-se que é um trabalho pontual, temporário, ele não é por todo o projeto, e não é a questão principal do projeto. São alguns conhecimentos que não vale a pena internalizar na empresa, mas são necessários para o desenvolvimento do projeto. E a duração até 24 meses. A fase 3 não se aplica essa chamada, deve ocorrer uma chamada fase 3, que aí sim é desenvolvimento e comercialização pioneira do produto. Não é financiado pela FAPESP, é financiado por parceiros da FAPESP com a FINEP e o BNDES. A parceria com a FINEP é dentro de um programa PAP, que já inexiste, que era a subvenção da FINEP. Na fase 3, se financia aquilo que eu falei que não é financiado no programa PIP, por exemplo, certificação, marketing, design, etc., participação em feiras. Entretanto, não é financiado em nenhum momento, não pode ser financiado em nenhum momento, qualquer insumo de produção, seja ele material de consumo ou material permanente. Se tiver um material permanente que seja de produção, a empresa pode adquiri-lo através de outros mecanismos, mas não pode. A FAPESP, por legislação, ela não financia insumos de produção. Peculiaridades da presente chamada. É fase 2 direta. Então, aplicam-se aquilo que eu falei. É necessário que a fase 1 tenha sido demonstrada. Não é só isso. É necessário que haja um plano de negócios consolidado, um plano de negócio que demonstre claramente quem são os concorrentes, qual o diferencial que se pretende, qual a vantagem competitiva que a empresa tem, o que a empresa pensa num intervalo de tempo de 5 ou mais anos, como que ela vai rentabilizar isso e assim por diante. E é necessário um Canvas, que é uma ferramenta segundo a qual a gente consegue fazer e se basear o plano de negócios. Essas 3 coisas, não havendo, o processo não é nem autuado. É um único programa, e essa chamada está dentro do PIP, que não exige titulação mínima. Não precisa ser doutor, não precisa ser mestre, aliás, não precisa ser nem graduado. Mas tem que demonstrar experiência profissional e capacitação técnica naquela proposta que está sendo submetida. Requer dedicação predominante. O que significa dedicação predominante? 24 horas mínimo. E desejável 40 horas. A FAPESP entende que para que um projeto tenha sucesso, o beneficiário ele tem que deitar pensando no projeto, sonhar e ter pesadelos com o projeto e levantar pensando no projeto.
Quando a FAPESP fala que o mínimo é de 24 horas, ela entende que as atividades de uma pessoa são 40 horas semanais. Então, se a pessoa tiver 16 horas, ou mais de 16 horas, ela não pode ser pesquisador responsável de um projeto PIP. O projeto deve ser desenvolvido predominantemente na empresa. Esse projeto não é para desenvolver na universidade. A relação com a universidade é muito bem-vinda e muitas vezes necessárias. Ela tem regras bastante claras de como é essa relação, mas a pesquisa tem que ser feita na empresa. Os objetivos da pesquisa acadêmica não incluem gerar riqueza, posto de trabalho e imposto. E o PIP tem esse objetivo. E é por isso que a pesquisa claramente tem que ser desenvolvida na empresa. Tem a sede no Brasil e realiza a pesquisa no Brasil. Elegibilidade. Quais são as regras de elegibilidade? O pesquisador responsável ou beneficiário deve ser um dos sócios da empresa ou empregado. Se ele for empregado, apresentar a Carteira Nacional de Trabalho. Se for responsável, for sócio, o contrato social da empresa. Ok? A empresa tem que estar ativa no ano de 2019, não pode ter uma receita operacional acima de 10 milhões e 500 mil reais, tem um objeto social que contempla atividade, claro, e, além disso, tá, a apresentação de uma nota fiscal emitida no ano de 2019. Quais são os temas de pesquisa? São esses colocados aqui. São esses 6 temas, aonde na chamada, no anexo da chamada, tem um detalhamento do que se entende para cada uma dessas áreas. Okay? Diferentemente de outras chamadas, essa análise ela terá 2 fases. Tá? A exemplo de outros programas da FAPESP, ela terá uma fase de pré-seleção. Nessa pré-seleção, que está detalhada também na chamada, quais são os requisitos pelos quais os senhores têm que preencher aquela pré-seleção, tá? O comitê gestor irá avaliar e fará a recomendação de enquadramento ou não. Tá? A segunda fase é a análise de mérito científico, que segue exatamente os padrões do programa PIP. Tá? E sobre essa submissão em fase 2, é que tanto o André quanto o Aldo vão falar um pouco, alguns detalhes. Tá? Mais para frente eu falo um pouquinho como é que esse fluxo e análise de seleção. Aqui está uma animação mostrando a democratização do programa PIP no estado de São Paulo. É claro que a gente olha a um desenvolvimento ao longo da Anhanguera, ao longo do Rio Tietê, que foi onde foi o desenvolvimento do estado, e se nota que a maior concentração de projetos estão naqueles centros de boa formação de recursos humanos. São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos. O que é interessante é que há também, na parte sul do estado, que é a parte menos desenvolvida, já aparecem também vários projetos PIP. Aqui estão algumas startups promissoras em áreas bastante diferentes. A Nexto é uma empresa de IoT. A Braincare, ela desenvolveu um sensor bastante inovador e disruptivo, pode-se dizer, porque ele mede a pressão intracraniana sem que haja necessidade de colocar o sensor fazendo uma perfuração na caixa craniana, e já está homologado pelo FDA. 2 empresas na área de controle biológico, Bug e Promip, e a Nanox, que também tem
já atua nos Estados Unidos com toda a legislação já aprovada, com embalagens bactericidas que fazem com que o produto tenha uma validade maior. E embaixo a E-System, não sei, não dá para ver exatamente, mas é muito interessante, um exemplo de que uma empresa cresce na medida que ela entende todo o procedimento que ela tem que fazer ao longo dos anos. Ela nasce já pensando como que ela vai ser dali a 5 ou 10 anos. É uma empresa que teve um primeiro aporte de recursos do Fundo Pitanga, e depois teve outro aporte da Endeavor, no momento em que se tornou global, e hoje ela atende mais de 60 empresas. Ela desenvolveu um sistema supervisório baseado em lógica nebulosa. Bom dia, eu sou André Frank, sou responsável pela gerência da qual faz parte do setor de informações. Vou falar um pouco com vocês sobre os principais problemas que os pesquisadores encontram na submissão de suas propostas, o que impede a análise. O prazo da chamada se encerra no dia 9/3, a FAPESP permite a submissão até as 23h59, a partir das 00h do dia 24, nenhum processo pode ser submetido, mesmo ele estando com todos os documentos anexados. Então, todo o procedimento tem que ser feito até as 23h59 do dia 9 de março. Um dos problemas encontrados é a questão da empresa. No caso dessa chamada específica, a empresa já tem que estar constituída, ela não pode ser uma empresa em constituição, né? E ela tem obrigatoriamente que estar cadastrada no SAGE. Então, se você tem intenção de submeter uma proposta, já solicite o cadastramento dessa empresa no sistema. A solicitação de cadastramento hoje, a sua empresa vai ser cadastrada em um dia útil, ela já está cadastrada no sistema. Se você deixar para a última semana, eventualmente você pode perder o prazo por não haver tempo hábil para o cadastramento, uma vez que a gente tem um fluxo bastante grande de solicitações nos últimos dias. Uma outra dúvida constante é a questão do beneficiário responsável. Como o professor Douglas mencionou, ele tem que ser obrigatoriamente um funcionário, um CLT, ou sócio da empresa, e é esse membro, né, que vai administrar o projeto e desenvolver. Ele é o líder da equipe, basicamente a súmula dele que a gente vai avaliar para ver o perfil, se ele tem o perfil de pesquisador que permita que ele desenvolva o projeto de pesquisa. Então, sempre que a gente menciona beneficiário ou pesquisador responsável, a gente está falando do líder do projeto, que é a pessoa que vai desenvolver e ser responsável pela contratação junto à FAPESP. No preenchimento do formulário, então a gente tem a figura do pesquisador responsável, que traz já automaticamente do preenchimento da tela inicial, e nós temos outras duas figuras obrigatórias. A figura de responsável pela empresa e coordenador junto à empresa. O responsável pela empresa é o representante legal, é quem pode assinar pela empresa. E o coordenador junto à empresa, a depender do tamanho dessa empresa, pode ser um gerente de pesquisa, um diretor de inovação, alguma coisa assim, é a pessoa da empresa que vai viabilizar e acompanhar o desenvolvimento do projeto dentro da própria empresa. Essas três figuras podem eventualmente ser ocupadas por uma mesma pessoa, lembrando que no papel de pesquisador responsável dedicado à pesquisa, a carga horária mínima é de 24 horas semanais. Tá? Então é importante atentar que as demais atividades não devem ocupar mais do que 16 horas semanais. Tá? A gente também tem uma outra figura na equipe, que é a figura de consultor. Sempre que for solicitado serviços de terceiros, o consultor ele deve ser incluído na equipe como consultor e não como pesquisador associado. Tá? É uma figura específica que existe nessa modalidade. Documentação. Caso a documentação não esteja completa, a proposta ela é devolvida e você tem que elaborar a proposta, fazer uma cópia, elaborar
finalizar a elaboração novamente para que ela possa ser submetida. Então, é importante atentar. O sistema ele verifica se todos os documentos foram anexados, mas o conteúdo dos documentos não é verificado no momento da anexação, ele é verificado posteriormente. Então, antes de submeter, é importante que vocês verifiquem se os documentos anexados em cada um dos campos está correto. A gente exige uma súmula curricular, a FAPESP não analisa currículo Lattes, a gente não quer o currículo completo do pesquisador, nós temos um modelo específico de currículo que se chama súmula curricular. Em um primeiro momento ele pode parecer um pouco estranho para quem não é acadêmico, porque ele tem uma série de dados sobre publicações, orientações, mas ele tem uma seção final onde você pode relatar experiências profissionais que, no caso do PIP, são levadas em conta no processo de análise. É necessária a súmula curricular do pesquisador principal, do pesquisador responsável e de todos os pesquisadores associados. Além disso, um outro ponto que gera muitos problemas é que a modalidade permite que sejam solicitadas bolsas de treinamento técnico. No entanto, para cada bolsa solicitada, eu preciso de um plano de atividade específico. Se eu peço 3 bolsas e tenho somente 2 planos, a proposta é devolvida. Então, são alguns pontos importantes. Sobre orçamento. Todo orçamento da proposta tem que ser preenchido numa aba específica, caso sejam solicitados materiais permanentes cujo valor individual do equipamento, unitário, ultrapasse 10 salários mínimos, valor de referência nacional. Obrigatoriamente eu tenho que incluir 3 orçamentos, exceto em casos em que eu não tenha similar e tenha o documento, a carta de exclusividade daquele fornecedor. E sempre que eu solicitar serviço de terceiros, eu tenho obrigatoriamente que qualificar os consultores e empresas que serão subcontratados. Consultores, o currículo desses consultores, a empresa, um folder ou currículo da empresa demonstrando a sua qualificação. No sistema, o sistema tem um botão validar e um botão submeter. Toda vez que você clicar em um desses botões, o sistema traz um pop-up indicando se existe algum erro de preenchimento ou se a proposta pode ser submetida. Então, se houver qualquer tipo de erro ou faltar qualquer informação, o sistema impede a submissão. Se você clicou em validar ou submeter e não aconteceu nada, é bloqueador de pop-up, ou esse problema pode ocorrer para quem usa Mac, se estiver usando outro navegador que não Chrome ou Firefox. Muitas vezes o pop-up abre por trás da janela principal do Safari, então parece que não aconteceu nada. Então, nós não recomendamos que utilize o Safari, a gente recomenda que, para preenchimento da proposta, utilizem sempre o Chrome ou Firefox. No caso da chamada específica, no texto da chamada existe um e-mail direto para dúvidas sobre a chamada. Agora, dúvidas sobre sistema, sobre preenchimento, podem ser esclarecidas junto ao setor de informações, pessoalmente, no segundo andar, ao lado da entrada da FAPESP, pelo telefone 3838-4000, na opção 1, ou pelo serviço Converse com a FAPESP, que é nosso serviço de e-mail. Meu nome é Aldo, sou da auditoria. Os auxílios da FAPESP, eles decorrem de um aporte financeiro realizado com verba do contribuinte. Então, por conta disso, é necessário que seja feita uma auditoria. E com algum orgulho, eu digo que ao longo dos meus quase 30 anos de FAPESP, a gente tem sido bastante rigoroso nesse procedimento. O rigor decorre da verificação de que as prestações de contas estejam exatamente conforme determinam as normas, né? A gente não foge das normas. A auditoria não cria, autoriza ou desautoriza nada. A gente só faz com que a prestação de contas verifica se a prestação de contas foi realizada de acordo com aquilo que a norma da FAPESP previamente posta, né, determina que seja feito. Então, com o intuito de preventivamente já
deixar claro algumas das questões mais peculiares da prestação de contas, aquilo onde a gente costuma ver uma certa derrapagem, né, na confecção, na elaboração da documentação. A gente prefere, ou melhor, a gente tomou essa providência de previamente abordar essas questões aqui. Então, os itens principais que a gente quer tratar hoje, né, embora todos aqui sejam ainda candidatos a um auxílio, vale a pena ressaltar. Sempre que as aquisições, sejam de produtos ou de serviços, superarem a soma de 10 salários mínimos, é necessário que seja feita a cotação, com pelo menos 3 fornecedores distintos. A regularidade desses fornecedores deve ser comprovada através da verificação dos cadastros públicos nos sites correspondentes, seja da Receita Federal, que aí verifica-se a condição junto à Fazenda Federal, sejam nos sites das fazendas estaduais. Eu digo fazendas estaduais porque essa modalidade de auxílio ela trata de auxílios também destinados a candidatos de outros estados da federação. Então, consulta-se ao site da Secretaria de Fazenda Estadual do estado correspondente. Aqui a gente entra numa questão da compra dos materiais, né? Todo produto que for adquirido, a nota fiscal deve ser emitida em nome da FAPESP, sempre quando se tratar de aquisição de produto. Nota fiscal em nome da FAPESP, com o endereço da FAPESP, CNPJ da FAPESP. Quando se tratar de aquisição de serviços, aí essas notas devem ser emitidas em nome do titular do auxílio. Essa é uma forma da gente ter um ganho tributário. Em muitos dos casos, para essa modalidade de auxílio, isso não vai ter qualquer repercussão, porque são auxílios concedidos em outras unidades da federação. E a FAPESP só tem uma unidade tributária dentro do estado de São Paulo. Mas, ainda assim, a gente tem de respeitar essa norma e, sempre que se tratar de aquisição de produto, nota fiscal de venda de produto, nome da FAPESP, CNPJ da FAPESP. Nota fiscal de prestação de serviço, nome do titular do auxílio. A contratação de serviço, a gente prefere que ela seja feita sempre junto a empresas credenciadas, empresas regularizadas. Existem, obviamente, alguns serviços prestados por biqueiros. Isso traz uma complicação, porque nem sempre o biqueiro tem lá um registro como profissional autônomo, nem sempre ele tem a possibilidade de emitir uma nota fiscal avulsa. Então, a gente pede que se evite a contratação desse tipo de profissional e busque-se sempre, mesmo que em detrimento de uma suposta economia, a contratação de uma empresa estabelecida. Se eventualmente houver a concessão de material permanente, né, isso será tratado em momento oportuno, num fórum específico, né? Nesse momento a gente não vai tratar da aquisição nem do tratamento de material permanente, como ele será feito lá na frente, caso esse projeto venha a contemplar a concessão de material permanente. Serviços de terceiros, como eu já disse, observar sempre a questão de se contratar com firmas estabelecidas regularmente. Pode haver a concessão para despesas com diárias e transportes. A forma de se prestar contas dessas despesas também está lá descrita no manual de instruções, que traz o detalhamento de como deve ser feito, né? Eu sugiro que, no caso de concessão de auxílios, esse material, obviamente, o manual de instruções, seja lido com bastante atenção e eventuais dúvidas decorrentes dessa leitura trazidas até a FAPESP para que elas sejam dirimidas. Qualquer gasto que eventualmente se faça necessário ao longo do projeto, a FAPESP entende, ela é sensível a isso, a FAPESP é formada por pesquisadores, é natural que existam gastos não previstos inicialmente e que surjam como necessidade no decorrer do projeto. Não é possível realizar gastos sem a prévia aquiescência da FAPESP. Então, o que se faz? Entra-se com um pedido através do sistema SAGE,
solicitando à Fundação que autorize, então, a inclusão daquele gasto no rol das concessões. Não se pode fazer gasto sem que ele esteja previamente previsto ou previamente autorizado pelo FAPESP. Isso é glosado pela auditoria e essa verba tem de ser devolvida depois. Então, sempre que surgir a necessidade, por favor, não deixem de solicitar. Como eu já havia dito, a gente recomenda a leitura atenta do manual de instruções, até mesmo para evitar questões como essa, de eventuais glosas de despesas com a necessidade de devolução dos valores à Fundação. O André Frank já falou, antes de mim, sobre as possibilidades de contato com a FAPESP. Não deixem, não se acanhem de nos procurar, seja por e-mail, seja por telefone, seja pessoalmente. Nós temos um time bastante grande para atendê-los e quaisquer dúvidas, nos procurem, que a gente vai estar sempre pronto a ajudar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, bom dia. Nós vamos falar um pouco agora sobre o fluxo de apresentação. Se notarem aqui, lá na antepenúltima caixinha, ao final, 13 semanas. 13 semanas é o prazo aproximadamente a partir da data limite de submissão das propostas para as propostas que foram denegadas. Então, as propostas que são recomendadas, ela ainda tem um trâmite um pouco maior, mas a FAPESP tem tentado manter no máximo 13 semanas para avaliação. A primeira, como já foi dito aqui, na primeira caixinha, é a autuação. A autuação, ela é um trabalho administrativo em que simplesmente se verifica se toda a documentação solicitada e se todos os critérios de elegibilidade foram satisfeitos. Se algo não estiver de acordo, o processo é devolvido, ele não é autuado. No caso dos processos que são autuados, o proponente recebe um número FAPESP e ele vai passar para as próximas etapas. A próxima etapa é uma análise preliminar do projeto de pesquisa. Existe uma pesquisa propriamente dita, não se trata daquele tipo que eu já falei que não se encaixa, aí o processo é enquadrado. Após o enquadramento, ele irá para a análise de mérito. Essa análise de mérito é feita através da indicação dos comitês de área, tá? No caso aqui é um único comitê de área, que é a área de ciências da computação, e o processo vai para 3 assessores ad hoc. 3 assessores que não se conhecem e que assinam um termo de não conflito de interesses e um termo de sigilo, pois se trata de uma submissão que tem um fim comercial. Esses assessores, para que se garanta que não haja nenhum conflito de interesse, tem toda uma verificação interna, tá? Após essa verificação interna, eles recebem os pareceres, têm um prazo para emitir o parecer, e cerca de 1 mês depois que foi emitido esse parecer, eles vêm à FAPESP e, dentro de um comitê, junto com cerca de outros 20 assessores de outros 10 a 15 projetos, eles discutem todos os projetos em comitê. E aí é exarado um 4º comitê, fruto do contraditório que ocorreu durante essa discussão de todo o dia. E esse parecer é um parecer mais conciso e mais consubstanciado, que ele faz uma convergência entre os 3 pareceres anteriores, que não necessariamente são convergentes, e ele tem um viés didático ao proponente. Por determinação da diretoria científica, ele tem que deixar bastante claro ao proponente quais as razões pelas quais aquele projeto ou foi denegado ou foi recomendado. O que é que fez com que o projeto não lograsse sucesso ou quais as razões pelas quais ele logrou sucesso e quais seriam algumas condições que poderiam, inclusive, melhorar a própria proposta. Aquelas propostas que foram recomendadas, elas irão passar aí para a próxima etapa,
que é uma entrevista ou visita técnica. Tá? Somente depois dessa entrevista ou visita técnica, a FAPESP tem se esforçado que toda entrevista seja nas dependências da empresa, tá? Que o processo passa para o trâmite administrativo, onde uma documentação complementar pode ser solicitada e até que o termo de outorga passe. No caso dessa chamada, tá? A entrevista ela também será acompanhada pelo comitê gestor, que fará a recomendação final antes de ir para a diretoria científica. Quais são as principais razões para a não aprovação? Documentos faltantes ou inadequados. A percentagem de projetos que não logrem sucesso por causa disso é considerável. Não raro, falta, por exemplo, uma assinatura ou falta o aval de um participante da equipe. Se faltar, realmente isso não vai para frente. Então, é importante que se leia as regras para que, não por causa de um documento insuficiente, a proposta não vá nem para análise de mérito. Projeto de pesquisa deficiente ou inadequado. Não possui uma pesquisa propriamente dita. Ou a pesquisa já foi feita. É um desenvolvimento em que não há nenhum desafio a ser superado. É uma coisa importante, como se trata de TI, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e falar, existe um manual, que chama Manual Frascati, que ele define o que é inovação. Inovação em software não é programação, é um novo algoritmo. Tá? A pesquisa não é original, porque eu acabei de falar, é simplesmente uma programação. O projeto não consegue comunicar de modo claro o objeto da pesquisa e sua metodologia. O que é importante qual o objetivo que vai ser atingido, como que eu pretendo atingir aquele objetivo. Um modo bastante simples de se apresentar um projeto de pesquisa é anexar um cronograma de atividades e, nesse cronograma, deixar claro quais são os entregáveis. Qual que é o meu entregável depois de 6 meses? Qual que é o entregável que eu vou estar lá na frente? Já é um MVP ou não? Ou já é um protótipo, cabeça de série, e assim por diante. Tá? Correu alguma coisa aqui. Ok? Equipe incompatível. O pesquisador não preenche os requisitos. Ele não tem a capacitação técnica necessária para tocar o projeto. Ou faltam competências específicas na equipe. Não raro, no desenvolvimento de aplicativos em TI, as propostas são interdisciplinares. Você tem uma ferramenta que é a solução de uma dada área, por exemplo, na área da saúde. Nesse caso, é necessário que alguém da área da saúde faça parte da equipe. Não pode ser só um desenvolvedor. Pesquisa mais empreendimento. A pesquisa sem aplicação, não há inovação. Tá? É sempre importante situar, nem toda inovação é disruptiva, há muita inovação incremental, e isso é importante mostrar quem são os concorrentes, existem patente ou copyright, existe liberdade de atuação. Tá? Quanto menor a inovação, mais justificativa tem que se fazer, para mostrar que aquela inovação é possível, que é um nicho de mercado e assim por diante. O andamento, ele é através de relatórios e de visitas técnicas. Como se trata de um projeto de até 2 anos, há um relatório parcial, tá? E um relatório final, um relatório científico final, e é necessário também o que a FAPESP chama de relatório de desenvolvimento empresarial. Como que vai se evoluir esse produto, tá? Que foi alvo de financiamento da FAPESP. Qual que é a importância desse produto
dentro do portfólio de produtos da empresa que está solicitando o pedido. Bom dia, vou falar um pouquinho sobre propriedade intelectual e como a FAPESP trabalha com esse tema. O primeiro ponto a ser considerado por vocês é que o projeto de pesquisa ele deve ser executado na empresa. Terceiros, prestadores de serviços, universidades, institutos de pesquisa, eles eventualmente podem participar, mas a participação é sempre em atividades pontuais e de curta duração, como já foi falado aqui pelo professor Douglas, pelo Aldo. A propriedade intelectual do projeto ela sempre deve beneficiar a pequena empresa. Isso significa que titularidade, a pequena empresa deve ser titular, no mínimo co-titular dos resultados do projeto, e ela sempre deve ter o direito de explorar essa propriedade intelectual. E qualquer instrumento jurídico envolvendo propriedade intelectual, ele deve observar a política de propriedade intelectual da FAPESP, já que essa é uma chamada da FAPESP. Qualquer acordo de propriedade intelectual que for apresentado na proposta, ela vai se referir apenas aos resultados do projeto. Resultados pré-existentes, a gente não interfere em como isso é tratado. O que for executado depois do projeto também não. Então, vocês sempre vão... A gente vai sempre falar de coisas que serão geradas durante o projeto. E nessa chamada, como pesquisador, ele é empregado ou sócio da empresa, e a FAPESP não financiará bolsas. Então, a titularidade da propriedade intelectual pertencerá à empresa. No caso de prestação de serviços, levando em consideração que prestação de serviços é uma atividade especializada de curta duração e essencial para o desenvolvimento do projeto, deve ser apresentado um contrato de prestação de serviços, prevendo que a titularidade pertencerá à pequena empresa, e o prestador de serviços ele já vai ser remunerado para desenvolver aquela atividade. Aí tem as particularidades. Se for um prestador de serviços privado, é só fazer o contrato de prestação de serviço. Se houver a participação da instituição pública, aí depende da formalização depende da tramitação e da formalização de cada instituição. Mas, de novo, sendo prestação de serviço, titularidade é da empresa. Se houver parceria, naqueles casos excepcionais em que tanto a empresa quanto um terceiro, universidade, instituição, aportam contrapartida econômica, conhecimento ao projeto, pode haver o compartilhamento da propriedade intelectual, mas isso é discutido caso a caso, é analisado caso a caso, e a pequena empresa, de novo, deve ter o direito de exploração desse resultado. Tem uma parceria, precisa dizer o que cada um vai alocar, qual que é o plano de trabalho, como que a propriedade intelectual vai ser tratada. Sempre que houver compartilhamento de propriedade intelectual, a FAPESP não aceita acordos genéricos, contrato de prestação de serviços, acordo que tenha uma contrapartida da pequena empresa pela contribuição do parceiro e outros instrumentos que não demonstrem claramente o aporte de cada parte e a obrigação de cada parte na execução daquele projeto. Se no projeto submetido à FAPESP houver a utilização de propriedade intelectual de terceiros, é obrigatória a apresentação de um contrato de licenciamento, uma autorização desse terceiro para essa propriedade intelectual ser utilizada no projeto. Os acordos de propriedade intelectual eles são solicitados sempre que a gente verifica que existe a participação de um terceiro ou a geração de uma propriedade intelectual no projeto. Isso pode ser durante a análise, antes da contratação, durante a execução, e até mesmo após a conclusão do projeto, se é verificada alguma irregularidade. A relação do pesquisador com a empresa não é de responsabilidade da FAPESP. Então, se a empresa acha que deve ter um acordo de sigilo, um acordo específico de propriedade intelectual com esse pesquisador, a empresa é livre para tratar disso e a FAPESP não interfere nessa relação. Da mesma forma, a propriedade intelectual é um assunto que deve ser um assunto especializado, profissional, que deve ser tratado e é estratégico para a empresa. Então, a FAPESP ela não dá nenhum tipo de consultoria nem auxilia em definição de estratégia de propriedade intelectual. Isso daí cada empresa deve buscar definir sua estratégia e lidar com esse assunto internamente.
E, por fim, a FAPESP ela não é parte de nenhum contrato de prestação de serviços ou convênio que a empresa ela eventualmente tenha que elaborar para execução do projeto. Eu não sei se vocês sabem, mas os primeiros bits da internet que chegaram no Brasil chegaram neste prédio aqui. Vocês sabiam disso, não? A FAPESP ela é pioneira em várias coisas, em particular, os primeiros bits que chegaram da internet ou chegaram em Petrópolis, no LNCC, ou aqui no prédio onde vocês estão. E desde essa época, foi quando a internet começou a ser organizada no país, a FAPESP começou a prestar um serviço de registro de domínio. Então, www.us.br, www.uol.com.br, assim por diante. E a FAPESP, naquela época, cobrava pelo serviço de fazer registro de domínio. E fazia isso num acordo com o governo federal, porque não tinha ninguém no resto do Brasil que pudesse fazer isso. Então, a FAPESP, durante alguns anos, cuidou disso até que apareceu o CGI e os órgãos federais que tomaram conta do serviço para o resto do país. O que acontece é que esse dinheiro que foi cobrado nessa época ficou nos cofres da FAPESP. Só que daí tem dinheiro que é investimento dos paulistas, porque eram empresas e pessoas que estavam contratando em São Paulo, e tinha dinheiro dos outros estados. Então, parte da verba que foi arrecadada pela FAPESP nessa época veio de outros estados. Daí a FAPESP, num acordo com o MCTIC, já um acordo de alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, começou a criar mecanismos em trabalho conjunto com o governo federal para usar a parte do dinheiro que não é dos paulistas, a parte que não foi investido, que não foi pago por empresas e por pessoas físicas paulistas, para financiar pesquisa no resto do país. Então, por isso que a FAPESP tem alguns programas em que ela é permitida, senão a FAPESP não pode financiar fora do Estado, pela norma dela, pelo próprio Estatuto. E esse é um caso particular. Então, já teve várias chamadas no caso acadêmico, essa é a primeira chamada para financiamento de empresas, e talvez vocês tenham ouvido falar dos centros de inteligência artificial que a FAPESP vai financiar agora também com o MCTIC, que tem uma chamada aberta para financiar 4, depois mais 4, mais para frente. Centros de inteligência artificial, sempre segue mais ou menos 46% da verba fica investido em São Paulo, porque existe uma estimação que 46% da verba arrecadada na época era paulista, e o resto pode ser transferido para o resto do estado de São Paulo. Então, essa é a história dessa chamada, por isso que os temas são ligados à internet, toda a história conecta o que está acontecendo, e por isso que a gente está aqui, extremamente motivado, extremamente interessado em fazer funcionar pesquisa e inovação no estado de São Paulo e poder, desse jeito, também fazer no resto do resto do Brasil. Então, para vocês entenderem por que nós estamos nessa reunião, nesse prédio hoje. Tá bom? Obrigado.